parte da nossa live, porque alguma coisa aconteceu aqui e nós fomos derrubadas. Vamos esperar aqui a convidada entrar novamente. Ai. Tainá, me manda o convite novamente. Ah, foi. Tava bom demais pra ser verdade. Eita. Vamos lá. Que calor. Oi, Mulher, não tô te vendo agora. não tá me vendo? Eu tô te vendo. Não. Quer sair e entrar de novo? Vou mandar o Deixa, convite pra você. tá. Tainá, Tainá, Tainá. Oi. E agora sim? Agora sim. Chega, me perdi. Tá Não certo. lembro mais o que a gente estava falando. Tava Sobre o falando fórceps. exatamente sobre o fórceps. Aí, as pessoas. Deixa eu só mudar aqui uma coisa, calma aí. Pronto. E aí as pessoas têm razão, assim, eu falo que nada disso que a gente vê aí na sociedade, as pessoas falando, ah, porque eu parto isso, ah, porque eu fórceps aquilo, porque a gente já fez muita maldade com as mulheres, muita maldade mesmo, e ainda faz, né, em algumas situações, em alguns lugares. Então elas têm total razão de ter medo. Por isso que a gente precisa mostrar que existem profissionais bons e que nem todos estão ali para maltratar as mulheres. Então, às vezes, elas já chegam no hospital, na maternidade, com 50 pedras na mão, e até a gente criar uma relação de confiança, um vínculo ali, é muito difícil, porque a ideia é de que a gente está ali para maltratar mesmo, né? Para fazer maldade. E eu já vi muitas coisas, né? Eu nasci de um parto violento, como eu estava falando, minha mãe teve uma episiotomia sem anestesia no meu parto e no parto do meu irmão também, a mesma coisa, sem anestesia. E ela conta assim que ela sentia o frio da lâmina do bisturi passando e ela gritava e aí, enfim, umas coisas muito terríveis e são terríveis, né? E nem por isso eu guardei essa história como uma verdade. Eu sempre fui muito questionadora e eu pensava assim, gente, se essa é a única forma de nascer, já já a gente vai entrar em extinção. Ninguém mais vai querer ter Vai parar. filho. Não tem como, não tem como. Se for desse jeito, eu também não vou querer. Então, a gente já sabe que não precisa disso e que quando fala de violência obstétrica, né, muitos médicos já, nossa, não existe violência obstétrica. Isso foram essas malucas dessas doulas que inventaram, Que né, inventaram. para punir a gente, porque nós estamos aqui de bom coração. Então, a Só gente queremos precisa. ajudar. Eu já ouvi Exatamente. isso já. Aham. Teve Só queremos ajudar. um, teve uma vez que eu quase fui expulsa do centro cirúrgico, mas eu estava como acompanhante, né? Porque como doula, eu não posso intervir, não posso falar, mas estava de acompanhante de uma prima. E o obstetra chegou para mim e falou que vocês, eu não tinha me apresentado como doula,
né? Tava ali como acompanhante. Só que como ele percebeu, né, que eu sabia os termos técnicos das coisas, aí ele, opa, a daí tá muito escoladinha, né, para ser uma simples acompanhante. Aí ele já estava organizando as coisas para fazer um epísio na minha prima, já ali em posição litotômica, tudo muito organizado, né? Pedindo para ela parar de respirar, senão ela não ia fazer a Senão o força neném ia direito para a criança nascer, né? nascer. Sem episiotomia. Aí, nisso, ele já estava todo incomodado comigo ali, porque ele começou a baular o períneo dela, aí eu chegava para ele e falava assim, necessidade disso, doutor? Com um olhão assim, sim, tem necessidade disso? Aí ele chegou, tava meio que bravo comigo. Aí ele tava organizando já os materiais, né, para um epísio. Aí eu olhei para ele e falei assim: doutor, minha prima não quer um epísio, não. Só que era pra mim ter falado um piquezinho, né, para ele não achar que eu era uma doula ali. Doutor, ela não quer um epísio. Aí ele pegou, largou as coisas lá em cima, meio que revoltado. Ninguém tá aqui para maltratar ninguém, não. Vocês, essas aí, desse jeito, estão querendo que as mulheres voltem a parir no meio da selva. A, a, a ciência está aí exatamente para isso, para ajudar as mulheres a parir. Porque ninguém quer selvageria mais, não. Que não sei o quê. Aí eu deixei ele falar, deixei ele falar. Ele pensou que eu fosse discutir com ele. Eu não ia discutir com ele. Só balancei a cabeça quando ele terminou e falou assim: doutor, mas minha prima não quer um epísio. Aí ele sentou, falou para a enfermeira: você que está mais jovem do que eu, você assiste esse parto aí. Ou você faça esse parto aí, porque eu tô velho para isso. E sentou lá e não fez mais nada. Porque ele não precisava fazer nada mesmo, né? Então ele fez o que ele precisava fazer desde o início, nada. Nada. Só observar. Levantar a mulher da maca e deixar ela em posição vertical, né? Então, assim, é isso. Por que que precisava de epísio e cristelé? As mulheres pariam deitadas, com a perna amarrada Amarrada. em perneiras. E assim, gente, eu não consigo imaginar a vulnerabilidade que é estar nesta situação. Com um monte de luz em cima de você, um monte de gente falando, uma pessoa com a mão na sua vagina, querendo te cortar, sabe? Então, assim, realmente não é um cenário legal. Mas quando a gente vê partos de verdade, né? Partos ali viscerais, que são regidos totalmente pela fisiologia, quando a gente vê aquilo, a gente fala, é isso, pronto, é isso, existe outro jeito, Isso é um parto de verdade. isso é um parto, tá tudo certo, então, né, eu não tô doida. E, enfim, depois que eu vi um parto de verdade, eu falei, pronto, tá tudo explicado agora. Agora eu entendi como funcionam as coisas. E que bom que eu consegui, né, compreender isso e seguir essa trajetória. Eu não sei se você sabe, mas eu fui doula também. Eu, Então eu eu, passei. eu, eu no dia da sua palestra lá, gente, aqui, ó, network do Ciaparto, Ciaparto aproximando, né? Doulas, que hoje é uma médica obstetra. Exato. Então, é inspiração, né? Uma história inspiradora. Isso. Eu, assim, minha mãe sempre fala, por que você não faz medicina? Eu falei assim, mãe, eu tô. Eu gosto de ser doula. Eu tô com uma visão diferente, né? Exato. Porque cada um tem seu papel ali na equipe multidisciplinar. E eu não tenho, assim, essa para a parte técnica, por mais que a gente estude muito a parte técnica, a gente precisa estudar para a gente entender o processo. Mas eu quero estar ali naquela parte ali de empoderamento mesmo, de apoio, de ser sustentação para aquela mulher. Então, eu me encontro nesse momento, nesse lugar. Exato. E é Mas extremamente necessário, né? Eu acho assim o papel da doula fundamental. Eu lembro, quando eu cheguei aqui em Ilhéus, não se falava em doula. E eu cheguei em Ilhéus tem 2 anos e meio. Ou seja, a mudança do cenário da assistência ao parto aqui está mudando tem menos de 3 anos. Ontem, né? Literalmente ontem. Então, quando falava de doula, era uma coisa tipo, nossa, absurda. Aí uma vez me perguntaram, o que você acha de doulas? Eu falei, gente, como assim o que eu acho de doulas? Não, porque agora tem essa moda, né? Agora a gente tem que ver se a gente vai deixar as doulas entrarem, porque as mulheres estão querendo agora achar que pode.
né, entrar com doula. Eu falei, é um direito Tá falando com a delas. pessoa errada. É um direito delas. Inclusive, o que eu puder fazer para ter doula para todo mundo, eu vou fazer. E aí, assim, foi uma revolução realmente. E a gente tem mudado muito o cenário aqui, obstétrico da região. É muito legal observar o quanto mudou em 3 anos e o quanto, ó, claro, a gente ainda tem muita coisa para mudar, né? Mas isso que a gente vem fazendo, a gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente vai criando essas redes, né, essas comunicações, difundindo aí informação baseada em evidências, para que as mulheres se empoderem cada vez mais, para que cobrem os seus direitos e para que a gente precise falar menos, né, sobre isso, sobre violência, sobre condutas que não têm base científica nenhuma. Inclusive, a própria VTube falou que mediu o segmento uterino todo mês durante a gravidez para ver se ela teria risco de rotura uterina no parto, né? E não, a gente não tem essa recomendação. Então, assim, são muitas coisas que eu falo que é muito triste a gente se aproveitar da vulnerabilidade da mulher no período da gestação, parto e puerpério, para fazer com que ela escolha o que é melhor para o profissional. Então, Exatamente. é muito triste isso, é muito triste. Então, não há essa recomendação e não há tempo mínimo entre as cesáreas, entre a cesárea e a nova gravidez, para que a gente ofereça uma tentativa de parto normal pós-cesárea. Então, a gente precisa oferecer. Ah, mas e se o útero romper? O útero não explode, ele dá sinais de que ele vai romper, né? E a gente precisa estar atento. É um parto que realmente a gente precisa de atenção e cuidado com os outros, né? E estar atento às emergências. Se acontecer alguma emergência, a gente tem que saber resolver. E é para isso que serve o médico obstetra. O médico obstetra não serve para fazer parto, quem faz é a mulher, né? E quem assiste é a enfermeira obstétrica, a obstetriz. O médico obstetra está ali para resolver problema. Então, a gente é treinado para isso, para resolver problema. E o parto fisiológico não é um problema. Por que as pessoas falam da selvageria, né? Porque o médico, o ego do médico é tão grande que ele não se contenta em se colocar num lugar de observador, de entender que não precisa dele para o parto acontecer. Que ele está ali para contemplar o processo e que, se precisar dele, ele faz alguma coisa. E a maioria dessas pessoas que acham que fazer alguma coisa é uma episiotomia, é um cristelé, ele não sabe fazer quando precisa. Então, enfim. Exatamente. Quando... Eis o problema maior. A maioria não sabe fazer, né? Uma coisa importante que você falou até antes da live cair, essa questão de ser muito questionadora. Então, um trabalho que a gente faz também não é causar terror na mulher, é levar informação para essa mulher para que ela consiga tomar uma decisão assertiva através de uma informação de qualidade. Então, não existe uma escolha se você não tiver uma informação. Então, é importante que você tenha essa informação. Ah, porque pode acontecer, sim, pode acontecer. A gente tem muito disso mesmo, o ser humano tem essa questão de querer controlar. Mesmo você querer controlar um parto, é a mesma coisa você querer controlar um tsunami. Exatamente. Falando bem vulgar, assim, você tentar controlar um parto. É a mesma coisa de você tentar controlar um tsunami. Você consegue, você não consegue, é fisiológico o parto. Então você tem que estar ali atenta, entender o processo, porque é visível quando você atende uma mulher que ela entende o processo, ela sabe o que está acontecendo, para uma mulher que vai para lá crua, né? Que não entende nada do processo, acredita que parto é realmente só coisa do médico, só o médico precisa saber. E criou essas violências que as mulheres foram sofrendo durante esse contexto histórico, levaram as mulheres a acreditar exatamente isso. Que parto é uma patologia, que precisa de intervenção o tempo inteiro, que os médicos que fazem os partos, porque era isso que acontecia, né? Eles realmente faziam os partos dessas mulheres.
E elas acabaram tendo essa percepção que parto, o assunto parto, né, é algo importante para elas. Né? E aí que a gente entra nessa mobilização de mostrar, não, é importante sim, é um momento único. Se você tiver 10 filhos, nenhum parto vai ser igual ao outro, né? Então é importante que você tenha essa percepção de que é importante para você. E o que eu vou fazer se é importante para mim? Você vai lá e vai estudar, você vai entender, né, o processo, vai escolher um profissional que esteja alinhado com o seu desejo. Então faz lá faz um questionamento mesmo para esses médicos. E aí, você é o seu pensamento em relação à episiotomia? Porque nesses questionamentos que você vai filtrando, né, se esse médico vai estar alinhado com o seu desejo ou ele vai fazer valer a vontade dele no final. E é o que a gente vê muito ainda, né? Conforme a OMS, 15% das mulheres vão precisar de uma cesárea. Então, a maioria dessas mulheres conseguem parir sim. Então, pense aí, 15% é o mínimo dessas mulheres que vão realmente precisar de uma cesárea no momento do intraparto. Eu queria, vou aproveitar, né, que você já está aqui, que você falasse também um pouquinho sobre essa diferença. É uma das coisas que eu falo também na minha educação perinatal, mas tem essa visão também, né, de que o médico é uma visão de autoridade, que precisa falar, né? Muita gente ainda não leva muito em consideração o que a doula fala. Fala assim que a doula fala por achismo. Gente, a gente estuda pra um caramba. A gente estuda o tempo inteiro. Então, nada do que eu falo aqui no meu Instagram são achismos meus, né? São evidências científicas. Toda a nossa assistência é pautada nas evidências científicas. Então, a gente não está aqui falando bobagem, né? Então, para essas mulheres entenderem, porque muitas, né, quando decidem por uma cesárea, a gente fala assim, a importância de pelo menos esperar entrar em trabalho de parto e o porquê entrar em trabalho de parto, né, antes de fazer essa cesárea. Sim. É o que você bem disse, a gente trabalha baseado em evidências e isso que é a humanização do parto, né? Assistência baseada em evidências científicas e não o parto normal a qualquer custo, como as pessoas acham. Não é isso. E como você disse, a Organização Mundial da Saúde recomenda que 15% das mulheres tenham cesárea. No Brasil, quase 60%. Então, Na nós rede estamos pública, mais de 80%. na Ou na rede privada. privada, mais de 80%. Exatamente. Então, onde que a gente está errando, né? Bom, por que esperar entrar em trabalho de parto? A questão é que médico que só faz cesárea, eles não vão querer deixar a paciente entrar em trabalho de parto, porque ela pode entrar em trabalho de parto de madrugada, ela pode entrar em trabalho de parto qualquer hora, e ele não vai querer, né, ir lá fazer uma cesárea eletiva de madrugada. E outra, esse parto ele pode evoluir rápido e pode perder aí o dinheirinho da cesárea dele, esse menino pode nascer, olha, pode nascer. Então, se a pessoa optar por uma cesárea, por algum motivo, né? Algumas situações a gente não tem como, algumas cesáreas que têm indicação formal, a gente não tem como esperar entrar em trabalho de parto, mas se for uma cesárea eletiva, por que ela deve esperar? Porque aí ela já vai ter sinais de que esse bebê está pronto para nascer. Né? Por mais que a gente agende essa cesárea lá com 39 semanas, a gente tem que entender que o ultrassom pode errar, o cálculo da idade gestacional pode errar. Então, a gente vai literalmente arrancar esse bebê de dentro da barriga sem ele dar sinais de que ele está pronto. E, além disso, como a gente falou, isso aumenta muito a chance desse bebê ter síndrome do desconforto respiratório, aumenta a chance desse bebê ter admissão em UTI neonatal. E aí, às vezes, eles nascem com desconforto respiratório, vão para a UTI, e o que a equipe fala? Tá vendo? Ainda bem que nós tiramos. Se fosse para o parto normal, o que teria acontecido com esse bebê? Aí Né? vem a Então, salvadora cesárea. aí vem a cesárea salvadora. Nossa, graças a Deus, eu não me meti em tentar o parto normal, senão meu filho teria morrido, porque ele nasceu e precisou de oxigênio ou de ir para UTI. Mas, na verdade, isso é causado
pela cesárea, né? O mecanismo do parto normal, de passar um bebê de 3 quilos pela vagina da mulher, a natureza fez assim justamente para que esse bebê passasse por uma transição ali no seu processo respiratório, para assumir uma respiração espontânea. Então, quando ele passa pelo canal vaginal, ele expele o líquido do pulmão pelas narinas, pela boca e consegue assumir uma respiração espontânea com mais facilidade. Quando a gente arranca esse bebê de dentro da barriga, especialmente fora do trabalho de parto, a gente aumenta muito a chance desse pulmão não conseguir expelir esses líquidos que ele estava mergulhado dentro da barriga sozinho e precisar de ajuda para transicionar, para conseguir respirar, assumir uma respiração espontânea. Então, vira uma bola de neve, né? E acaba que UTI neonatal cheia é mais dinheiro para o hospital. Então, o hospital, infelizmente, isso falando do cenário privado, né? Infelizmente, o hospital gosta de UTI neonatal cheia. Não é à toa que próximo dos grandes feriados, do fim do ano aí, do carnaval, né, das datas comemorativas, as UTIs estão lotadas, porque é onde a gente mais tem cesárea eletiva, ou cesáreas com falsa indicação, ou cesárea porque meu médico vai viajar, né? Eu não quero correr o risco de ser Quase atendida caí numa dessa. pessoa, mesmo. A minha DPP era para dia 25 de dezembro. Pensa aí. Aí, eu tipo, comecei meio que a entrar em pânico no início de dezembro, né? Falei assim, ai, porque eu tinha muito medo, né? Essa questão de ser muito questionadora. Eu tinha muito medo de passar por uma cesariana por um motivo qualquer, porque no momento do trabalho de parto, você realmente vai estar ali muito embebecida, aos hormônios, ao cansaço, e o que a gente percebe é que as mulheres, deixam de falar por si, né? Por isso que é tão importante também o acompanhante estar ali alinhado também com o desejo daquela mulher, para que ele consiga falar por ela no momento do trabalho de parto. E antes de eu parir, eu ouvia muitas minhas amigas, eu não consegui parir, eu não era doula ainda, eu não consegui parir porque eu não tinha dilatação, eu não tive passagem, ou então o bebê virou na hora do parto, ou uma semana antes do parto, aí teve que ir para uma cesárea, sabe, coisas assim. Eu falei assim, gente, como assim? Que ninguém consegue parir nessa cidade? Aí eu comecei a dar aquela crise, assim, tipo, não, eu preciso sair daqui, preciso sair daqui. Comecei a investigar, eu já gostava muito do centro de parto Marieta, lá na Mansão do Caminho, em Salvador. Não sei se você conhece, acredito que sim. Aí conversei com o meu compadre, que hoje é padrinho do meu filho, ele mora lá em Salvador, ele, venha pra cá. Aí saiu dia 5 de dezembro, com a mala e a cuia, né? Eu falei assim, não, eu vou pra lá. E no dia que eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? Eu não passei pelo pré-natal lá no Marieta, só que eu fui muito bem acolhida, né? Tiraram todas as minhas dúvidas, comecei a participar de rodas de gestante, aquilo ali para mim era uma outra realidade, assim, algo assim magnífico, assim, transformador. Aí eu falei assim, gente, era isso que eu queria, eu me senti acolhida, sabe? E no momento, por mais que a gente estuda, quando a gente é leiga no assunto, a gente estuda muita coisa, a gente deixa passar também. Outras coisas com certeza eu mudaria no meu trabalho de parto, mas mesmo assim, ainda assim foi muito perfeito. A médica sentou na mão, literalmente, né? Então, o que falta hoje na obstetrícia é essa observação atenta e o sentar na mão de que você não precisa fazer, né, o parto dessa mulher realmente. Quem faz o parto é a mulher. Muita gente hoje chega para mim e pergunta assim, você faz parto? Eu falei assim, não, eu assisto parto. Não, eu tô falando brincando não, moça, você faz parto? Não, eu assisto parto. Quem faz o parto é você, né? Você que vai fazer o seu parto. E tô ali para assistir, para te ajudar no que você precisar, para te empoderar, para mostrar que você pode, que você consegue. Aí, né, vou explicando tudo direitinho. E a médica, ela deitou no chão e esperou o Inácio nascer, porque eu quis parir de cócora. Era a posição que estava mais confortável para mim. Ela deitou no chão e esperou o Inácio nascer. Inácio nasceu, ela só fez pegar Inácio e colocar no meu colo. Pronto. Foi o que ela fez no meu trabalho de parto. Então foi
uma realidade assim que modificou totalmente a minha vida, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei naquela animação, assim, gente, eu preciso contar isso para todo mundo, que é possível, né? Que não é, que essa realidade Saía não é com o bem assim. megafone na rua, né? Eu parei, aqui, ó, meu filho. Não, e a sensação era exatamente essa mesmo, tipo assim, eu preciso falar para mais mulheres sobre essa experiência, que é possível sim, porque se fosse só por parir, eu fiquei tão apaixonada assim por parir, que eu queria parir todo ano. Mas se for por parir, eu quero parir todo ano. E no tipo, foi assim, um parto totalmente fisiológico, sem intervenção nenhuma, totalmente natural. E eu cheguei com essa vontade. Aí eu falei assim, não, quando o Inácio começou a fazer ali próximo dos 2 anos, estava na pandemia, e eu tinha virado a doula das amigas, né? Nem era doula, mas eu tinha virado a doula das amigas. Todo mundo vinha me perguntar, e aí, como é que é? Opa, eu preciso me aprofundar nisso aí para mim passar a informação certa. Foi quando eu me tornei doula, mas é como você falou, é um trabalho de formiguinha. E muitas vezes as próprias pessoas da sua família não dão a credibilidade, né? Acha que você está falando besteira, que nada, isso é bobagem, sabe? Então, a gente tem esse espaço que a gente está tendo aqui do Papo de Comadre mesmo, é uma das coisas que eu mais amo. Gente, eu vou falar bem sinceramente, assim, eu não sou do Instagram. Eu tento ser do Instagram, só que o que eu gosto é isso aqui. Papear, levar informação para as mulheres, porque você tá o tempo inteiro ali fazendo aquelas publicações no Instagram, aqueles posts, gente, é cansativo, Demais. né? E eu acredito que, então, e você ter esse espaço aqui para você trazer outros profissionais, para levar essa informação de qualidade, é o que me motiva. Então, eu aprendo até mais do que eu ensino, né, nesses papos de comadre. Eu aprendo demais, aprendo demais. Então é muito gratificante para mim, como mulher, como mãe e como doula, né? Que eu evoluo todos os dias. Indo lá para o Ciaparto, eu fiquei transformada no Ciaparto, porque dá aquela energia, aquele respiro, tipo assim, opa, você está no caminho certo. Tem Não tô pessoas que estão sozinha. alinhadas com o mesmo propósito, tá? Tem aquele abraço, né? E Você já tinha ido alguma vez? nunca tinha. Foi a minha primeira vez. Então, É. imagine como eu saí de lá. Quando eu entrei no elevador, que eu vi Melanie do meu lado, eu quase tive um troço. Aham, aham. Eu fui assim também a primeira vez, eu fiquei assim, tipo, meu Deus, ela existe mesmo. Ela Então, existe mesmo. né? Tá aqui, ai, e agora, como que eu me comporto? Então é isso, né? A gente tá ali, é um cenário assim fantástico. A primeira vez que eu fui no Ciaparto, eu era doula também, eu era estudante de medicina e doula. E eu lembro que nossa, eu chorava tanto, porque eu falava, gente, eu achei a minha tribo finalmente. E foi assim, Essa é a muito. sensação. Nossa, foi um alívio muito grande, porque na faculdade, imagina, doula estudante de medicina há 11 anos atrás, 11, 12 anos. Aff, você foi É, quase linchada, né? exatamente, era quase linchada. Tipo isso. O rodízio, quando eu passei pela GO, nossa, o povo me chamava de babá de grávida, falava que eu era sem o que fazer. Eram super humilhações, assim. E hoje todo mundo tem lá na bio do Instagram parto humanizado. Ô, gente, eu vou te falar, viu? Porque, né? Chega dói. Então. Mas alguns deles já até pediram desculpa, assim, mas eu sofri muito por não abaixar a guarda e não deixar de defender as mulheres. Quantas vezes eu já deixei a tesoura cair, porque o preceptor queria fazer episiotomia, pediu para eu pegar, caiu a tesoura, vai ter que pegar outra, até pegar outra já Foi tinha sem querer. nascido. É, então, assim, eu era super odiada e, enfim, mas valeu a pena e estamos aí nessa trajetória. E é extremamente importante a gente continuar falando, né? E trazer aí nas redes sociais. Tem um movimento na medicina tem algumas pessoas que estão que ainda que não goste de Instagram, porque eu queria estar dormindo agora, eu não queria estar aqui, mas é um bem, é uma
tem uma motivação maior, né? Que é Exatamente. difundir uma informação baseada em evidências, porque a gente abre o Instagram, abre o TikTok, cada um fala o que quer, né? Hoje em dia. E a gente não tem filtro, as pessoas leigas não têm como saber o que as pessoas estão falando, se é verdade, se não é, em quem que elas vão acreditar. Então, o que a gente pode fazer de melhor para essas mulheres é dedicar 1 hora do nosso dia, da semana, igual você tem feito, como eu faço também, para discutir, trazer essas informações realmente, para que essas mulheres não fiquem desamparadas, né? E para que elas tenham acesso. E também para os profissionais, eu falo também para os profissionais, né? Porque muitas vezes é o que você falou, a gente sempre está estudando, a gente aprende muito, a gente está nesse local de aprendiz diariamente. E na obstetrícia não tem muito isso, né? As pessoas acham que formou há 40 anos atrás, que é a mesma coisa até hoje. E Então é se acham importante. deuses, né? Exatamente, se acham deuses. E assim, é meio controverso, né? Porque eles se acham deuses que não acreditam no que o próprio Deus deles criou. Então, isso é muito controverso para mim. Eu não consigo compreender muito bem, mas tudo bem. E a gente está aí nessa anti-picaretagem, né? Para não deixar as pessoas continuarem caindo nessas falácias e para que os profissionais também percebam que eles precisam se atualizar, eles precisam assumir aí pelo menos um pouquinho de humildade, calçar a sandalinha da humildade e se atualizar de uma forma minimamente legal, sabe? Não só pelo que a pessoa lá, o representante da indústria farmacêutica está falando para ele. Então, eu tenho vários colegas que eu me atualizo pelo folhetim lá que o cara dá do laboratório, sabe? Então, assim, não é porque a pessoa tem um diploma de médico que ela vai ser o melhor médico do mundo. E a gente sabe que a saúde é ciência, e a ciência evolui todos os dias. E a Todos nossa os dias. obrigação é manter atualizando, manter evoluindo. E a gente precisa cobrar, né? Precisa cobrar das pessoas. Eu sou, como eu disse, eu sou muito questionadora e eu fico, gente, eu jamais deixaria uma pessoa que não se atualiza encostar em mim, eu acho, assim. Então, eu tenho muito medo disso também, né? Eu não tenho filho ainda e eu fico pensando, nossa, e quando eu tiver, quem vai cuidar de mim? Eu fico pensando que fulano sabe passar fósforo? Se eu precisar passar um fósforo, você passa? Aí tudo... Juro, eu faço essa pergunta. E aí, isso aqui, ó, se eu precisar de uma sutura compressiva, e se eu precisar de um balão intrauterino, você sabe fazer? Então, assim, são coisas que a pessoa tem que saber. A chance de precisar é mínima, mas salva a vida, né? Mas pode Então, acontecer, é pode. exatamente Pode isso. acontecer. E a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Um ponto do parto que eu acho que é muito importante para as doulas também prepararem com as pacientes aí nas consultas, né, as preparações para o parto, são justamente os planos A, B, C, D, E, porque às vezes a gente idealiza um parto perfeito e parto perfeito não existe, né? Não O parto existe. dos sonhos, o parto da novela não existe. Então, às vezes as pessoas vão para o hospital achando que o parto dela vai ser 2 horas e o parto é 12 horas e aí pronto, né? Já ficou frustrada porque não foi aquilo que ela esperava. Então, a gente precisa de estratégias para lidar com as frustrações e saber que emergências podem acontecer. Pode acontecer. Exatamente. Não, é uma das coisas que eu também preconizo na minha educação perinatal. É informar essas mulheres que podem sim ocorrer essas intervenções, né? Mas tem que ser bem indicadas. E existem as emergências, né? Tem. Acho que até a gente pulou essa parte que a gente teria que comentar, né? Sobre as indicações reais e absolutas de cesariana. Existem as que não tem jeito para fazer um parto normal, tem que ser logo para uma cesariana. E tem as indicações de cesariana intraparto, mas elas só vão ocorrer quando o parto está
acontecendo, né? Por esse olhar atento do médico. Então, ó, aí que entra, né? O médico ele vai olhar, vai avaliar, né? Se realmente é uma emergência, se não é. Então, essas mulheres podem sim ir para uma cesárea intraparto. Mas eis a questão que o povo também sempre fala. Mas para que esperar um parto normal para depois ir para uma cesárea intraparto? Então, qual é o benefício que isso tem? Poxa, sofreu tanto, tadinha, e foi para uma cesárea. Exatamente. Exatamente. Ai, quando a gente ouve isso, né? A gente chega a respirar fundo, tipo, ai, de novo Aí essa dá fala. uma moleza no corpo, Tipo, assim. nossa, cara. Então, assim, vamos lá. A cesárea, ela surgiu para salvar a vida das pessoas, não para ser uma escolha, né? A saúde da gente não é feita em cardápio. Eu não chego lá no proctologista e falo assim, olha, eu odeio fazer cocô, faz uma colostomia aqui em mim. A gente não faz isso, né? Então, assim, por que que com parto a gente faz dessa forma? E nossa, eu tentei tanto não precisar de uma colostomia, mas acabou que precisou. Por que que você não fez antes? Ninguém fala isso. Então, assim, a cesárea tá ali para quando a gente precisa dela realmente. E sim, a gente tem algumas indicações de cesárea que a pessoa não pode nem entrar em trabalho de parto, né? Como, por exemplo, a placenta prévia total. Eu tô com uma paciente, inclusive hoje ela foi comigo e ela queria muito um parto normal, ela tem um caso super complicado, é a primeira gravidez dela. Queria muito, mas placenta prévia total. Não tem conversa. Cesárea Entendi. agendada, não tem conversa. Então, assim, mas não tem mais, né? É cesárea e pronto. Outros casos que a gente vai indicar cesárea antes de entrar em trabalho de parto são gemelares, né, que estão na mesma bolsa, mesma placenta e mesma bolsa. Alguns lugares até acompanham o parto normal, mas a gente não tem tantos estudos de segurança, então a maioria aí dos guidelines vai indicar uma cesárea também. Quando a gente tem vasa prévia, ó, com esse bebezinho aqui dá para ver. Os vasos do cordão umbilical, quando eles estão passando antes da cabeça do bebê, a gente também tem que indicar uma cesárea antes do trabalho de parto. Porque se essa bolsa rompe, ou se entra em trabalho de parto e esse bebê passa aqui e rompe os vasos sanguíneos do próprio cordão, a gente pode causar uma hemorragia fetal muito grave e óbito fetal, né? Outros casos, quando a bolsa rompe, faz prolapso de cordão e está fora do período expulsivo, a gente também precisa de uma cesárea. Descolamento prematuro de placenta fora do período expulsivo, também a gente vai precisar de uma cesárea. Quando a pessoa tem herpes genital ativa no terceiro trimestre, ali no momento do parto, a gente também precisa indicar uma cesárea. Então, a gente já tem profilaxia para herpes genital, porque pessoas que já tiveram episódios de herpes genital, mesmo antes da gravidez ou durante a gravidez do primeiro e segundo trimestres, lá com 36 semanas a gente tem indicação de fazer profilaxia para que ela não tenha a presença das lesões no termo, no momento do parto, porque senão a gente vai precisar fazer uma cesárea. E é isso, assim, algumas indicações não tem discussão. Agora, durante o trabalho de parto, isso é mais questionável, até porque uma cesárea intraparto, com trabalho de parto ativo, é uma cesárea mais delicada, com mais risco de hemorragia, de infecção. Então, as principais indicações ali de cesárea durante o trabalho de parto vão ser o estado fetal não tranquilizador, que isso é delicado para a gente definir, não é comprimido, não é cardiofeia, né? Então a gente precisa estudar muito cardiotocografia para a gente saber diagnosticar um estado fetal não Não tranquilizador. é uma ausculta fetal, né? Ali, no momento da Exato. contração, rapidamente. Opa, caiu aqui, 2 batimentos, Caiu, cesárea, né? já Não. era. Tá bradicardizando, então isso daí, assim, não é indicação de cesárea. Infelizmente, a cardiotocografia não está amplamente disponível no Brasil. E ainda que tenha, as pessoas não sabem avaliar. Então,
é o que o Dr. Jorge Kuhn falou, né? Quer fazer cesárea, compre um aparelho de cardiotocografia, não saiba interpretar que você vai fazer cesárea em todo mundo. Então, precisa saber interpretar. Então, o estado fetal não tranquilizador é uma indicação de cesárea. Parada de progressão é outra indicação de cesárea, tanto no período de dilatação quanto no período expulsivo. Mas essa indicação, ela é muito delicada, né? Porque hoje, a Organização Mundial da Saúde já fala que a gente precisa individualizar cada caso. E não é porque a paciente está ali 4 horas e não dilatou que já é indicação de cesárea. A gente precisa corrigir o mecanismo que está dificultando essa dilatação. Às vezes é uma dilatação mais lenta, às vezes o feto está mal posicionado, às vezes a contração não está tão efetiva. Então, a gente precisa entender os mecanismos do parto para corrigir aquela distócia ali para tentar fazer com que as coisas aconteçam como deve acontecer. E no período expulsivo, a gente tem as paradas de progressão, parada de descida. Às vezes o feto ainda está alto na pelve e não dá para a gente assistir esse parto com instrumentos como o vácuo ou fórceps. E aí a gente precisa fazer uma cesárea. E é importante a gente falar que, ainda que o período expulsivo esteja ali com mais de 2 horas de período expulsivo, enquanto a frequência cardíaca fetal estiver tranquilizadora, a gente pode esperar, a gente pode individualizar esse tempo, né? Então, por isso que é importante o profissional ter a ética de não enganar esta pessoa, falando com ela que o filho vai morrer, que está sofrendo, que se não fizer uma cesárea agora, uma grande tragédia vai acontecer. Isso é realmente uma falta de ética com aquela pessoa que está parindo, né? Porque isso não é uma escolha. Se você falasse, você em trabalho de parto, a médica virasse você e falasse: o seu filho vai morrer se eu não fizer uma cesárea agora, o que você quer? Isso não é Abre, escolha, isso abre, é abre, abre. ameaça. Pode abrir até ser anestesia aqui mesmo, de cima e embaixo, e arranca esse menino. Lógico, isso não é escolha, né? Então, Exatamente. existem realmente indicações aí de cesárea. Inclusive, durante o trabalho de parto, pode ter prolapso de cordão, pode ter descolamento prematuro de placenta, né? E a gente precisar realmente fazer uma cesárea de emergência. E cesáreas de emergência, como o nome já diz, ela tem uma gravidade, né, envolvida no processo. Às vezes a extração fetal é difícil, às vezes o sangramento é maior, às vezes a gente tem que fazer mais antibióticos, mais medicação para prevenir hemorragia. Então, são situações que podem acontecer. E às vezes até mesmo, a gente tenta passar um vácuo e não dá certo, tenta o fórceps não dá certo, a terceira opção é a cesárea. Mas assim, é uma cesárea difícil, difícil, porque esse feto já está muito insinuado na pelve e tirar é assim, desafiador. Não é à toa que a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, lançou recentemente um posicionamento falando sobre as manobras na extração fetal difícil. E às vezes, até na cesárea, a gente precisa usar fórceps ou vácuo, porque às vezes é tão difícil tirar que a gente só consegue tirar com fórceps ou vácuo extrator mesmo na cesárea. Então, a obstetrícia não é um mar de rosas, assim, né? A gente precisa saber que é muito bonito, que tem toda uma emoção ali envolvida, muitas expectativas, mas que, assim como você disse, que ninguém para um tsunami, o tsunami, às vezes a gente pode esperar uma coisa devastadora e não ser aquilo tudo, como a gente também pode esperar uma ondinha tranquila e vir uma tsunami, né? Então, isso a gente precisa estar Exatamente. preparado ali para as eventualidades. Eu falo que é igual o furacão que passou agora nos Estados Unidos, né? Fizeram um alarde porque vai vir o furacão e todo mundo estocou comida e porão, não sei o que. O negócio foi uma ventania. Que bom, né? Que ótimo, que não foi devastador como a gente esperava, mas a gente tem que esperar o pior para se o melhor vier, beleza, tá todo mundo tranquilo. Agora Exatamente. Se imagina se prepara para o tivesse pior esperando. É, e ganha o melhor. exatamente. Sim, porque se vier o pior, tá todo mundo preparado, mas se vier o melhor, perfeito, né? Então é isso, eu acho que são essas discussões que a gente precisa ter. Existem algumas causas maternas também que a gente precisa indicar cesárea,
como algumas cardiopatias muito graves, né? Algumas doenças renais muito graves, mas isso assim, são cenários muito, mas muito Não é raros já. asma, gente. Eu já Não, ouvi essa. A asma. mulher asmática tem que fazer uma cesárea, não pode para parto normal de jeito nenhum, senão vai morrer. Então, Nossa, não. você Asma nunca tinha não. ouvido essa, não acredito. Não, asma, essa é nova. Essa é nova para mim. Ah, eu já ouvi. Nossa, Essa já. aí eu vou anotar, porque eu anoto às vezes as indicações assim, sabe? Esses dias eu recebi uma neuralgia, a mulher tinha uma dor facial, que é uma neuralgia do trigêmeo que dói pra caramba, mas não podia ter parto normal por causa disso. Eu falei, não tem o menor sentido. Então, asma E olha que eu sou asmática, hein, gente? Então, assim, Eu tenho um pezinho lá atrás também, assim, bem uma marolinha assim, mas tenho um pouco. Eu tenho todas as ites, né? Rinite, sinusite, asma também tem um pouquinho lá. Inclusive, na pandemia, ela aflorou assim de um jeito também por conta da ansiedade, né? Mas aí eu falei assim, não, então, gente, todo mundo tem quase todo brasileiro tem uma doença respiratória. Então, ninguém é mais conseguir parir. ninguém pode parir, é isso. Qualquer coisa, ó, olhou torto, pronto, não pode. Então, é isso. As pessoas, infelizmente, elas se utilizam da fragilidade das mulheres mesmo nesse período para fazer o que querem. E isso é muito triste, muito triste. Então a gente tem que questionar mesmo, tem que perguntar de onde que saiu essa informação. Não, eu quero ler, não, me mostra, né? Porque assim a gente consegue ter mais tranquilidade. Eu falo que o médico ou o profissional da saúde que fica chateado quando o paciente pergunta, você já pode desconfiar. Então, assim, né? Não é, Exatamente. às vezes a pessoa acha que você está me afrontando. Gente, por favor, o nosso se a pessoa está perguntando, primeiro, porque você não soube explicar direito. Segundo, que às vezes o que é óbvio para mim não é para a pessoa. E tá tudo bem ela perguntar. Ela é uma pessoa leiga, ela quer saber. E que bom, porque isso significa que ela está preocupada com a própria saúde dela, com a vida dela. E eu adoro quando chegam com um caderninho de perguntas. Eu tive um pai recentemente que chegou para consulta, primeira consulta de pré-natal, te juro. Ele levou um caderninho, uma caneta com um monte de pergunta. E ele ia perguntando, ele ia escrevendo a resposta. Eu achei aquilo incrível, incrível. E eu falei, nossa, eu fiquei emocionada, sério, porque isso, assim, é raro acontecer. E vim de um pai, Raríssimo. 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 Eu falei, nossa, pois pode trazer seu caderninho toda vez que você quiser. Então, isso empodera, né, as pessoas, traz confiança para elas enfrentarem esse processo. E o parto é ali o momento em que a família está se preparando e se moldando para serem pais, para criarem uma nova pessoa para o mundo. Então, se você Exatamente. poda, se você tira dessa família toda a autonomia, toda a responsabilidade sobre suas escolhas, sobre seus atos, todo o processo, né? Todo suportar o processo do trabalho de parto, como que essa família vai estar preparada para criar uma criança para o mundo? Aí depois falar, porque o problema são as telas, porque o problema é o TikTok, que tem vídeos curtos. Gente, a gente está pulando as etapas desde sempre. A gente está pulando o Exatamente. processo do parto. As pessoas já estão chegando no mundo pulando etapas. Então, não tem É como. uma, é uma. Acho que me fugiu o nome aqui agora. É uma geração que já nasce muito ansiosa. E a gente vê também, né, no atendimento essa ansiedade das mães, das mulheres, né, dos pais também. Exatamente com essa questão imediatista do tipo assim, do para ontem, do clique, né? Do celular, do toque do dedo. Não, tipo assim, o bebê tá chorando. Ai, como é que a gente vai fazer para essa criança parar de chorar? As puérperas já ficam naquela sensação assim de impotência e já fica, ai, tá chorando. Gente, todo bebê vai chorar, né? É fisiológico, é um processo. Tudo, tudo relacionado à vida, tudo É. relacionado à vida são processos. Então, a gente precisa respeitar esses processos. E a gente só vai respeitar esses processos se informando sobre esses processos. Nós, pais, eu como mãe,
A gente também, como os médicos obstetras, né? A gente, vou falar nem tanto a gente, né? Mas na época dos nossos pais, já tinha aquela coisa de fazer o que nossos avós faziam, né? Vamos fazer igual, porque deu certo aqui, a gente ia fazendo. Hoje, quando você tenta fazer diferente do que foi feito com você, você tá doida. Como assim? Você. Gente, eu ouvi tanto quando meu filho tava pequeno, do deixa chorar que acostuma, que eu tomei pavor desse deixa chorar que acostuma. Gente, eu tô velha, eu não quero ficar chorando até acostumar, porque meu filho, que é um bebê, que não tá nem com o cérebro formado, ele precisa chorar até acostumar. Então a gente precisa se questionar mais. A gente precisa se questionar mais, porque só através do questionamento a gente vai buscar informação. A gente tem essa humildade, né? Calçar, né? As sandálias da humildade ali. Entender que nós não somos perfeitos, que não nascemos sabendo de tudo. E como pais, principalmente, porque a gente tem a responsabilidade de criar um ser humano, a gente precisa se informar dobrado. Então, pai e mãe fazendo curso para criar criança, para que isso? Isso é Nutella. São pais Nutella. Gente, pensa numa coisa que eu odeio de todo o meu coração, é o tal do rótulo. Tudo que as pessoas rotulam, assim, me dá uma crise, assim, tipo, não rotule. É só o pai ou a mãe que está interessado no bem-estar dos filhos, que está procurando o melhor para eles. Justamente. E assim, tem muito isso, né, de querer colocar as crianças nas caixinhas ali, na rotina do sono, do não sei o quê, que o meu filho dormiu assim, o seu também vai dormir, que o meu, enfim, né, a gente tem que entender que os bebês também são pessoas, eles também têm personalidade, eles também têm vontades próprias, e a gente precisa respeitar isso, né? É difícil, é para todo mundo, tá todo mundo aprendendo e a gente se cobra tanto e cobra tanto desses bebês que acabaram de chegar no mundo. Então, enfim, né? São processos aí que a gente vai tentando suavizar e mostrar para essas famílias que a grama do vizinho não é tão verde assim, que a gente precisa olhar para dentro de casa e fazer o nosso, construir nossa trajetória, né? Sem muitas comparações. Às vezes eu acho legal ter essas influencers aí mostrando a vida delas, mas às vezes isso é muito danoso também, porque as pacientes se comparam demais, né? E são realidades diferentes, são vidas diferentes, é tudo diferente. Então, enfim, né? Vamos cada um viver a sua trajetória, escrever sua historinha, e é isso. Para a gente finalizar, para a gente ir dormir, né, jovens senhoras. Eu tenho um post no Instagram, eu vou até colocar ele aqui quando finalizar a live, que fala exatamente isso. Verdades quase secretas, né? Inclusive, no Se Aparto, eu fiz uns vídeos com as colegas, né, que elas falam a verdade e sai correndo. E uma das primeiras verdades que eu falei foi exatamente essa. Quanto menos você sabe e questiona, menos trabalho você dá. Então, é o sonho de todo obstetra, né, que a gente fala que é cesarista, né, desatualizado cesarista, essas gestantes, né? Quanto menos você questiona e você sabe, menos trabalho você dá. Você é a gestante perfeita, né, para o sistema. Então, questionem. Se você tem o desejo de ter seu parto normal, vão lá, questione, estude, se informe, contrate doula, vai, procura ali com um obstetra que esteja alinhado realmente com as evidências científicas, profissionais que você vai confiar, porque você vai confiar a sua vida a esse profissional. Vai confiar a vida do seu filho a esse profissional. Então é importante que ele realmente esteja atualizado. E outra das verdades que eu coloquei é que parir no Brasil, principalmente, é um ato de resistência. Então, não era para ser. Não era para ser, mas o que nos move, né? Que isso algum dia deixe de ser uma realidade, porque hoje ainda é uma realidade muito forte. Já melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar ainda. Então, debates como esses, papos como esses aqui, que vão alavancando esse trabalho de formiguinha. Então, você que ouviu a live aqui hoje, vai, conversa com a vizinha, o que você aprendeu. E assim, a gente não precisa fazer muito. Se a gente fazer o nosso pouco, já ajuda muito. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de Tainá aqui. Gente, eu
fui pro Ciaparto, né? Com o coração na mão, pensando assim, ih, gente, vai ter um monte de gente metido lá. Eu peguei o contato de quase todos os palestrantes, porque eu sou dessas, você sabe. Eu não já tenho, vou atrás do sim. Vou mando mensagem na cara de pau mesmo. Eu falei assim, vou mandar mensagem. Ah, é ocupada, mas ela vai ter pelo menos um tempo para dizer sim ou não. O não eu já tenho, ela vai dizer sim ou não. E graças a Deus tudo certo. Ela super aceitou. Tá aqui com sono, com vontade de descansar já. Eu tentei falar com ela, falei assim, vamos fazer 9 horas. Aí ela, eu sou uma jovem senhora. Hoje meu filho foi dormir mais cedo para que eu conseguisse estar aqui. Exato. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Gente, vão lá, sigam Tainá. Tem conteúdo toda semana, lives. São diárias suas lives? Lives ou você faz live todas na as semana, duas quarta e vezes? quinta. Pronto. Pode sugerir Pronto, não vai temas. atrapalhar o papo de comadre, porque é mais cedo que o papo de mais comadre. cedo, que eu Então, durmo cedo, acordo de madrugada para treinar. muito bem. Isso aí. E é isso. Muito, 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 muito Eu obrigada. que agradeço Foi muito. pelo convite, pelo papo, né? É importante a gente quebrar também esses paradigmas de ai, porque, né, o médico, não sei o quê, igual você falou, que o povo vai ser tudo metido. Depois que você vai no CIAPARTO, não tem como desver aquilo ali. Viu uma vez, Não. não tem como desver. E é isso, né? A assistência ao parto, ela é horizontal e multidisciplinar, não existe hierarquia. Então, não existe nenhuma outra forma de assistência ao parto de uma forma respeitosa, baseada em evidências, sem essa horizontalidade, sem equipe multidisciplinar. Então, é muito importante mesmo que a gente troque mais essas ideias, fale mais sobre nossas experiências e estejamos juntas, né, nesse processo. Porque, bom, num cenário como o Brasil, em que a gente tem quase 60% de cesáreas, ter um evento daquele cheio de gente, sei lá, acho que 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas no mesmo Esse lugar. ano foram 1.000. Eu perguntei a Ana Cris, porque na live passada. E o mais engraçado de tudo, que de 1.000 pessoas, né, de 1.000 congressistas que estavam lá, 955 eram mulheres. Então, olha que coisa, né? E assim, eu acho isso louvável, afinal, ninguém melhor do que nós para criarmos aí essa rede, né, de comadres. E eu amei o nome, e assim, achei fantástico, porque é isso, a gente está aqui para nos apoiar e para também quebrar esse paradigma de que mulheres se odeiam, né? E, enfim. Muito legal dividir esse momento com você. Muito obrigada pelo convite. E vamos marcar depois outras conversas. Eu já iria falar, já ia deixar a porta aberta, né? Que eu não sou boba, já ia falar. E teremos mais lives. Com Vamos certeza. marcar, Teremos tamo mais papos aí. de comadre. Tá bom? Vários outros assuntos. E é isso, gente. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. A live vai ficar salva lá no feed. Como toda semana, quando chega outra live, só fica no IGTV. Então, quem não assistiu as outras lives, vão lá. Tem muito conteúdo lá legal, muito conteúdo bacana, muitos profissionais baseados em evidências, porque eu não trago gente, eu só trago gente que esteja alinhado realmente com as evidências científicas aqui. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo Papo de Comadre. Beijo. Beijão, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.